Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Sou irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje de Daniel capítulo 7. Que aventura, né? Meu Deus! Eu falo para vocês que a Bíblia é uma aventura muito grande, né? Então aqui, Daniel capítulo 7 é algo assim tremendo, né? E vamos ver aqui, tem muito a ver com o capítulo 2, que é o sonho de Nabucodonosor, né? E que ele vê que Daniel interpreta o sonho dele, né? E não só interpreta o sonho, como ele fala também qual foi o sonho que ele teve e a interpretação do sonho, que era aquela estátua muito grande, né? Que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de barro e pernas de ferro e pé de barro. Então, tem muito a ver com o capítulo 2, esse capítulo 7. Mas a gente vê aqui, olhando, que o livro de Daniel não tem assim, como é que a gente fala? Uma coisa assim, oh meu Deus, fugiu a palavra. Ele não tem uma sequência, né? Não é uma sequência, tá? Porque a gente vê aqui que no capítulo 6, que o Daniel na cova dos leões, já é o reino de Dário. No capítulo 5, foi quando Belsazar morre, né? Na noite que ele morreu. E aí começa a reinar Dário. E aqui no capítulo 7, ele começa a falar do primeiro ano de Belsazar. Então, ele não tem essa cronologia, né, correta assim, tá? Ele vai e vem, tá? Mas vamos começar aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. Geralmente a Bíblia, quando ele fala do mar, aqui ele está falando de povos, né? Eles chamam de mar. E aí vem aqui os 4 animais. Eu não vou ler, né? Mas enfim, o primeiro animal era um leão, né? Tinha asas de águia e essas asas foram arrancadas, né? O segundo animal era como um urso, não fala que é um urso, mas tinha a aparência de um urso, né? E ele tinha 3 costelas na boca e foi dada a ordem para ele: levanta e devora muita carne, né? O terceiro animal era um leopardo com 4 asas de ave e 4 cabeças, né? E foi-lhe dado o domínio. E o quarto animal, não fala aqui a aparência dele, né? Mas enfim, era terrível, espantoso e muito forte. Tinha 10 chifres, subiu um pequeno com olhos e boca que falava com insolência, né? E falava blasfêmia. Então, ele viu esses 4 animais, que tem tudo a ver com a estátua do sonho de Nabucodonosor, né? E ele ficou assim, muito agitado desses sonhos, né? Mas a gente vê assim, que ele continua olhando, e o que acontece? No versículo 9, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele,
assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aí ele está falando aqui da aparência de Deus, né? A gente vê que Ezequiel também fala dessa aparência de Deus, né? Mais ou menos com fogo, com como é que a gente fala? Esse rio de fogo que saía, né? Então, essas rodas de fogo, né? Fala ali no livro de Ezequiel. Então, ele é mais ou menos a aparência de Deus. E abria livros, né? O livro da vida, né? Então, são vários livros que vai ser aberto no final dos tempos, né? No final dos tempos. E aí, a gente vê que Daniel ficou assim, angustiado, né? Mas ele queria saber, e ele chega diante de um deles que estava ali, né? E para saber, e ele fala aqui no versículo 16: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Então, quer dizer, os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eles falam aqui que na interpretação aqui, né, eles falam que a cabeça de ouro dessa estátua, que seria esse leão com asas de águia, né, seria Nabucodonosor, seria a Babilônia, né? O segundo, que é o urso, né, peito e braços de prata, seriam os medos e persas, né? Seria esse reino que vem depois de Belsazar, que é o Dário, né? Os medos e persas, que reinou depois, né? Aí depois ele fala do leopardo. O leopardo seria, comparando, né, com a estátua de Nabucodonosor, seria o ventre e quadris de bronze, que seriam os gregos, né? Alexandre, o grande, né? Que seriam isso aí. E esse animal terrível e espantoso seria as pernas de ferro, né? Porque fala aqui que ele pisava, né? Com perna, como é que a gente fala? Oh, meu Deus, com pés de ferro, né? Ele pisava. E alguns falam que seria o Império Romano. Não sei. Eu acho que é coisa que ainda virá, né? Outras pessoas têm essa linha, né? De pensar que é coisa que ainda vai acontecer. Que seria esse chifre que levanta, né? No meio dos 10 chifres, seria 10 nações, 10 reinos, né? Que vão se juntar, mas aí vai sair um que vai sobressair, vai ser diferente, né? O reino dele é diferente, e esse chifre tem olho e tem boca, né? Quer dizer, ele estava tentando explicar para a gente coisas do futuro, né, Daniel? Coisas, são visões, coisas do futuro, né? E aí, a gente vê que esse chifre, blasfêmia, ele falava contra, né? Aqui, ó, quer ver? No versículo 25, não, vamos aqui no 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Olha, coisa para o final dos tempos, né? E prevalecia contra eles. Veja, vai prevalecer contra os santos. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Aleluia, glória a Deus. Então, veja bem. Irmãs, olha aqui, veja. Ele fala aqui, olha, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E depois no versículo 25 ele fala aqui, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. É o que nós estamos vivendo. Você já notou que o certo passa a ser errado e o que é errado está passando a ser certo? Né? Você, por ser certo, pode ir até preso, não é? E o errado agora, eles estão mudando as leis. Então,
esse chifre pequeno é que vai dominar e vai fazer isso, né? E ele vai prevalecer contra os santos. Olha que interessante. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui seria os 3 anos e meio, né? Da grande tribulação, que durará 7 anos. Então, são os 3 anos e meio. Mas olha que coisa linda no 26, isso que nos dá esperança e nos dá alegria de saber. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade do reino, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Glória a Deus. Quer dizer, Jesus virá, né? Jesus virá e vai, porque isso aqui é uma guerra espiritual, né? Coisas assim. Por isso que nós temos que estar lendo a palavra, nós temos que estar vendo aí, né? Buscando Deus, porque só Ele para nos guardar e nos livrar deste mundo, né? Neste mundo, não é deste mundo, neste mundo. E Deus tem o controle de tudo. Ele mostra a Daniel aquilo que vai acontecer. Olha que coisa linda. Quer dizer, ele tem o controle de tudo, ele tem o começo, o meio e o fim, né? E o fim ele já nos dá. Nós já sabemos qual será o fim, né? Jesus vem e reinará para sempre. O domínio será todo dele. E ele vai esmiuçar, ele vai aniquilar, ele vai acabar com esse animal terrível, né? E espantoso. Lá no capítulo 2 fala que a pedra que corta, né? Ali essa pedra vai virar num monte muito grande e que tomará toda a terra. Então veja, é Jesus, é o reino do Senhor Jesus que virá, né? Aleluias, glória a Deus. Então eu falo assim, coisas para o futuro, são reinos que vêm aí, né? Que já veio, e eu creio que esse último animal que será terrível e espantoso e que será muito forte, ele fala do Império Romano, pode até ser, né? Mas esses chifres ainda virão. Esses chifres eu creio, outros acham que já foi toda aquela, né? Mas eu creio que esses chifres ainda virão. E esse chifre que vai se levantar, que será de